Uma coisa que é muito interessante e que é uma discussão muito grande aí no contexto das ciências do esporte, quando a gente usa esses sensores para monitorar a carga externa, é o seguinte: quando você pega um sensor para monitorar a carga externa, você vai dar valores arbitrários. Por exemplo, você vai falar que a zona de alta intensidade é de 18 km por hora a 21 km por hora, por exemplo, e você vai ter que registrar isso no sensor, no sistema. No caso da Polar, você vai ter que registrar lá que a zona 4, que é a zona de alta intensidade, é essa faixa de velocidade. Ela vai mensurar a distância que ele fica nessa zona de velocidade. O problema é que é uma zona fixa. E nós sabemos que zonas absolutas de produção mecânica de movimento não necessariamente refletem a resposta fisiológica que corresponde àquela zona de velocidade. Como assim? Para um indivíduo estar na zona 4, entre 18 km por hora a 25 km por hora, a 21 km por hora, é próximo do 100% do VO2 máximo, transitando entre um pouco acima do VO2 e um pouco abaixo do VO2. Para outros sujeitos, pode ser próximo à velocidade máxima dele. A zona do VO2 está abaixo de 18 km por hora. Então, quando eu falo para os dois mesmos sujeitos que a distância em alta intensidade, ele aumentou a distância em alta intensidade, fisiologicamente, para um sujeito, ele aumentou a distância em zonas de sprint, próximo à velocidade máxima, e para outro em zonas de potência aeróbica, próximo ao VO2 máximo. Que foi o que esse estudo procurou verificar, onde ele verificou as diferenças entre as zonas de velocidade padronizadas com as zonas de velocidade baseadas em pontos de corte do ponto de vista fisiológico, né? O tempo que ele fica, a velocidade que ele é correspondente ao limiar, a velocidade correspondente ao VO2 e a velocidade máxima de sprint e a distância em cada uma dessas zonas. E eles encontraram uma diferença significativa entre esses valores já padronizados que a gente vai encontrar nos softwares de identificação da carga externa com esses valores correspondentes ao limiar fisiológico aí avaliado. Então, isso gera uma demanda muito grande de eu ter que fazer avaliação de limiares, né? Avaliação de respostas fisiológicas, avaliação progressiva em teste aeróbico, para identificar essas zonas de velocidade, para saber dentro desses programas se aquela zona 4 para o indivíduo A é a zona do VO2, assim como é para o indivíduo B. Porque isso pode me levar a alguns erros de interpretação. O que eu faço? O que eu faço é o seguinte: como o sistema da Polar, por exemplo, que eu uso, é um sistema já fixo, não tem como eu alterar os valores que estão lá indivíduo por indivíduo, eu padronizo para a modalidade, para os atletas que estão ali dentro daquela modalidade no sistema. O que eu faço é, dentro do meu programa, dizer para o Power BI, por exemplo, que para o João a zona 4 ela é acima do padrão, então ela tem um peso maior do que para o André, que a zona 4 é abaixo do VO2, então tem um peso menor, tá? Então é importante que você não quando pense em carga externa, não pense só no valor absoluto, mas o que isso representa fisiologicamente. Assim como quando você pensa em trabalhar com carga externa, você não compara o indivíduo A quando você pensa em trabalhar com carga externa na musculação, por exemplo. Você não compara o indivíduo A que levanta 50 quilos no supino com o indivíduo B que levanta 40 quilos no supino e fala que quem levantou 50 treinou mais forte. Você não consegue falar isso, porque eles podem ter diferentes percentuais de um RM. Então, 50 quilos para o indivíduo A pode ser 50% do RM, assim como 40 quilos do indivíduo B também pode ser 50% do RM. Então, eles estão na mesma zona de intensidade, né? Só que com pesos absolutos diferentes. É o mesmo raciocínio aqui quando a gente trabalha com carga externa no esporte coletivo e quando a gente vai trabalhar com sensores de GPS, com sensores inerciais, em práticas de corrida, em práticas aeróbicas, onde a gente vai conseguir mapear essa carga externa. Então, eu preciso relacionar isso com as diferentes zonas de limiar, mas ter essas diferentes proporções
essas estratificações de distância, velocidade em tempo em cada zona, seja na zona fisiológica, seja na zona padronizada de carga externa. E aí, quando eu vejo a relação entre essas diferentes proporções e essas diferentes variáveis da carga externa com as variáveis de carga interna, eu vou ter diferentes relações. Assim como nessa revisão sistemática, ele encontrou que o cálculo da carga interna de treinamento, PSE vezes duração total da sessão, vai ser mais influenciada por essa variável que ele chamou de HSRD, que é a distância coberta em velocidades de alta intensidade, seria aquela zona 4 lá que eu mostrei no futsal, de 18 a 25 km por hora. Mas ela tem pouca relação com alterações nas zonas máximas de sprint. Então, um treino que eu quero aumentar, que eu quero dar uma característica mais de velocidade, aumentando muito a distância percorrida em sprint, vai ser um treino que provavelmente vai impactar pouco no aumento da minha carga interna. Então, se eu estou numa semana onde eu não quero aumentar muito a carga interna, porque eu tive um pico de agudo crônico na semana anterior, talvez é um treino que eu vou caminhar mais para dar feedback para o meu treinador, ficar mais em zonas de sprint máximo, em zona em treinamentos com maior distância na zona 5 do que na zona 4, porque se eu der esse feedback para ele ficar mais na zona 4, em zonas de potência aeróbica, zonas do VO2 máximo, geralmente, vai aumentar muito a carga interna e eu vou ter um outro pico de carga. Assim como a distância total percorrida tem um efeito significativo na minha PSE da sessão vezes duração do treino. Ou seja, se eu não controlar o volume total de distância percorrida, eu vou ter um aumento significativo da carga interna pelo método PSE sessão. Então eu tenho que entender que quando eu mexo na carga externa, quando eu altero a carga externa, eu impacto na carga interna, que foi o que a gente falou até agora. A gente o tempo todo faz essa relação. Mas onde eu vou alterar a resposta? É na carga externa, é no que eu prescrevo.